Emerson Pansieri, o Cruzeiro amanhã contra o Palmeiras. Vai ter torcida, não vai ter torcida? Continua a luta do Cruzeiro para abrir os portões do Mineirão? Um abraço, boa tarde. Chega mais, Pansi. Um abraço, Thiago. Um abraço também para quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Eu falo do Cruzeiro em nome de Betfair. Tô ao lado aqui também do Rubinho, do nosso Alê, a Nath. Olha só. Até trocando uma ideia com o Guilherme Pio, com o Mardelli, que também estão nessa apuração em relação ao Cruzeiro, nosso time da Itatiaia todo empenhado. Sobre novidades desse caso, o que é que dá para dizer? Que o governo de Minas e o Ministério Público entraram com uma ação civil pública ontem na 11ª vara da comarca de BH, né? Contra a CBF, pedindo a torcida única do Cruzeiro. A ação é assinada pelo Sérgio Pessoa de Paula Castro, advogado-geral do Estado de Minas Gerais, e o Fernando Ferreira Abreu, que é promotor de justiça. É uma ação da Justiça Comum. Isso, vamos colocar assim, pode gerar um conflito aí com o direito desportivo? Pode, né? Poderia correr esse tipo de ação. E aí o Cruzeiro também fica de olho se vai ter algum tipo de sanção desportiva em relação a esse caso, por conta dessa petição contra a CBF. Até advogados consultados pela Itatiaia deram o parecer dele, deram a avaliação dele sobre esse caso, foram entrevistados. Tem uma matéria no itatiaiaesporte.com.br também em relação a esse caso. A novidade, Thiago, agora 12:16, eu olhando pro relógio aqui no nosso estúdio, é que do jeito que tá, não tem torcida, né? Então, uma decisão que trouxemos aqui, antecipamos na jornada esportiva do último domingo. O jogo não tinha nem começado quando eu tive acesso a esse documento. Falávamos aqui na Itatiaia sobre esse caso e o Cruzeiro aguarda algum posicionamento. E o que dá para entender é que a movimentação é governo do Estado, né? O governo do Estado buscando que tenha torcida. E o Cruzeiro está até aguardando algum posicionamento oficial desse caso para até se pronunciar, né? Consultei várias pessoas ligadas à diretoria do Cruzeiro. O Cruzeiro vem acompanhando o caso, vem observando tudo, mas está esperando algum posicionamento para que ele possa falar de maneira ampla do que vem acontecendo. Nesse momento, né, faltando 24 horas, pouco mais de 24 horas para o jogo, é até complicado, logística, vender ingresso, se preparar para esse compromisso, mas é uma pena realmente ter um Cruzeiro e Palmeiras sem torcida. Quem não tem nada com isso, aliás, deve estar achando bem bom, é o Palmeiras, né, que vai jogar com o Mineirão de portões fechados. Quem tem as informações do Verdão é o Rubens Júnior. Palmeiras ainda sonhando com o título do Brasileiro. Rubinho, boa tarde. Pois é, Thiago, boa tarde, um abraço a você, para quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, 12:17, exatamente. O Palmeiras, e você destacava na primeira parte do Rádio Esportes a classificação do Campeonato Brasileiro, tendo 70 pontos, 3 atrás do Botafogo, que foi o seu último jogo e acabou sendo derrotado pelo placar de 3-1. E quando teve Marcos Rocha expulso, vai cumprir suspensão. Para a vaga dele joga o Mike, ex-Cruzeiro, e na zaga Gustavo Gomes recebeu o 3º cartão amarelo e também não vai para o jogo. Murilo é o mais cotado. A delegação, Thiago, chega às 5 da tarde em Confins e vai em direção ao Hotel Ouro Minas, onde fica concentrado. Atenção, time do técnico Abel, um provável com o Everton, Mike, Murilo, Vitor Reis e Caio Paulista, Aníbal Moreno, Richard Rios, Rafael Veiga, Dudu ou Felipe Anderson, Rony e Estevão. É o provável time do Palmeiras para amanhã. E a Leila, né, Thiago, que mais uma vez vai ser a presidente do clube. E há pouco o Palmeiras divulgou que atingiu 1 bilhão de receitas no ano após a aprovação do balancete de outubro. Uma arrecadação, Thiago, que já rompeu 1.100 bilhões, o superávit acumulado de outubro de 191 milhões de reais. E tem muita gente ainda que não gosta da Leila, inclusive o Palmeiras tem a sua dívida com a Crefisa, que está prestes a terminar. Restam apenas, Thiago, 2.700 mil reais. 1 bilhão? 1.045 bilhões de arrecadação. 45 milhões, né? Sim. 45 milhões, 1.045 bilhões de arrecadação. Ô, Nath Fiuza, deixando a grana do lado de fora, falando do jogo,
Palmeiras agradece a dona CBF, né? Jogar com o Mineirão sem a torcida do Cruzeiro, sem a sua torcida também, que certamente viria para fazer uma grande festa, perde todo mundo. Eu não tenho dúvida que perde o espetáculo. Mas tem alguém que pode tirar algum benefício, é o Palmeiras, né, Nath? Perde todo mundo. Obviamente haveria muitos palmeirenses no Mineirão, porque sempre há, né? Os jogos do Palmeiras em Belo Horizonte sempre leva muita torcida, mas inevitavelmente o Cruzeiro teria um apoio maior, faria maior diferença pro Cruzeiro a presença do seu torcedor, porque estaria em maior número. E é um jogo que interessa muito ao Palmeiras também, né? O Palmeiras não vem a Belo Horizonte para passear. Sabe que não depende só de si para ser campeão brasileiro, mas sabe que se ele não fizer a sua parte, de nada também adianta o que vai acontecer no jogo do Botafogo. E o Palmeiras, depois também da derrota para o Botafogo no confronto direto, quer de alguma forma essas duas vitórias nas duas rodadas finais do Campeonato Brasileiro para dar uma resposta ao seu torcedor, para dizer, olha, não deu para ser campeão, mas terminamos com 2 vitórias, terminamos na cola do Botafogo, lutamos até o final, é uma equipe muito qualificada, é uma equipe que teve uma arrancada mais uma vez no Campeonato Brasileiro, que mostrou mais uma vez muita resiliência e que vai de alguma forma aproveitar, inclusive, do nervosismo do Cruzeiro, da tensão que vive o Cruzeiro, da pressão que vive o Cruzeiro, não só pela vaga na Libertadores, pelo momento do time com o Fernando Diniz, mas inclusive do ambiente do estádio, que não vai estar tão favorável ao Cruzeiro como poderia estar se o Mineirão estivesse com as arquibancadas lotadas, né, Thiago? Não tenha dúvida, Nath, não tem a menor dúvida do astral que muda o estádio. É outro esporte, eu diria. Agora, Ale Oliveira, Cruzeiro vai ter que passar por cima de tudo isso, já que tem muita coisa em jogo para o Cruzeiro, vislumbrando uma Libertadores pro ano que vem, para esse projeto da SAF, do Pedro Lourenço, do Alexandre Matos. Ter uma Libertadores no orçamento, ter uma Libertadores no calendário, muda o clube completamente de patamar para a próxima temporada. Você torna a temporada vitoriosa, né? Com altos e baixos ali, com fracassos, como foi o da Copa do Brasil, por exemplo, mas você salva a temporada valeu a pena, né? E tem esse confronto de hoje, né? Corinthians e Bahia, que interessa demais ao Cruzeiro, então o Cruzeiro depende das suas forças, né? Precisa fazer a sua parte. Claro que tornou esse caminho mais difícil, com um desempenho muito ruim no retorno, com uma produção muito aquém, mas de qualquer maneira ainda tem todas as possibilidades. Não é fácil, mas depende dele, Cruzeiro, Thiagão. É isso, ô Pansieri. Time, o que faz o Diniz? Apresentar um futebolzinho melhor, hein, Diniz? Amanhã contra o Palmeiras. O que tem à disposição o Cruzeiro para esse compromisso, Pansieri? Até porque eu perguntei para ele, né, Thiago? Perguntei para ele assim, Diniz, agora eu acho que performance e performar é o que menos importa. Agora é o resultado, né? Mas uma coisa está atrelada à outra, mas você precisa vencer o jogo para conseguir os pontos, para conseguir a vaga na Libertadores. Então, é um ponto importante. O Cruzeiro vai terminar essa preparação hoje à tarde, Thiago, e a gente até conversava aqui em relação ao Barreal, porque saiu uma informação do Cincinnati dizendo de uma renovação de contrato, de uma ampliação de contrato dele até 2025. Para explicar resumidamente, ele estava no clube norte-americano até 2024, né? Mas que agora termina esse empréstimo ao Cruzeiro. Teve essa ampliação de contrato até 2025, mas isso não significa nada. É um processo normal. Se o Cruzeiro quiser comprar o jogador, ele vai lá e vai ter que pagar aí mais ou menos 24 milhões de reais, se a gente for colocar a cotação agora do dólar. Vai dar mais ou menos isso, 4 milhões de dólares, 24 milhões de reais, vamos colocar assim. A questão que pesa muito, e foi algo pra mim novo nessa história toda, é que o problema não é no tornozelo. Foi o que ele disse na zona mista pra gente no último jogo. Ele tá com problema na hérnia. Então, vamos ver o que vai ser aí o departamento médico do Cruzeiro em relação a esse caso, como que vai ser aí o desfecho final do Barreal, se permanece ou não para a próxima temporada. Agora, um jogador machucado, o que sabemos também, não deixa o clube, né? Tem aí um processo normal de recuperação e aí Cincinnati e Cruzeiro vão conversar. Mas para permanecer, o Cruzeiro tem que comprar. Tem que comprar. Essa ampliação de contrato foi feita e tinha o direito Cincinnati de uma prévia contratual que tinha com ele. Poderia ser até 24 de 2025, ampliar até 2025, que aí dá o direito também do Cincinnati receber uma grana se o Cruzeiro for lá e oferecer e fizer uma proposta pelo jogador. Fosse você, dono do supermercado e dono de SAF, Ale Oliveira, compraria o Barreal? Compraria, mas aí você tem que ver quem vai ser o comandante. Se é o mesmo comandante desse ano, aí não vale a pena.
É pouco utilizado, né? Nossa, eu ia chegar bem aí, viu, Você Ale? sabe que eu tava adivinhando o seu pensamento, que sempre é muito preciso. Se for com o Diniz, não adianta comprar. Porque não combina o estilo, não combina o temperamento, não combina o modo de jogar, não combina nada. Aliás, pouca gente combina com o treinador atual, né? Você voltou muito amargo da Argentina. Não, falando a verdade, né? Que tem que ser falada, né? Concorda, Nath? Nada de Barreal com o Diniz? Tchau, Barreal? A Daniele Rodrigues fala que vai criar um programa na Itatiaia que chama Trago Verdades. Acho que o apresentador vai ser o Ale Oliveira, que ele voltou nessa pegada aí da Argentina. Mas você sabe que pouca gente no Cruzeiro tem combinado mesmo com o Fernando Diniz. Nessa eu tô com o Ale, mas em especial o Barreal. Não sei se você vai concordar comigo, Thiago, mas assim, parece que o match do Diniz com o Barreal nunca aconteceu. Não sei se é uma impressão minha, mas assim, sempre que tem a oportunidade, o primeiro a ser substituído é o Barreal. O Diniz tem assim, ele xinga muito o Barreal à beira do campo, ele se irrita muito com o Barreal. São muitas orientações ao Barreal, parece que o Barreal nunca consegue entender o que o Fernando Diniz quer. Então, assim, eu tenho a impressão que um não se entende bem com o outro. Então, se o comandante for o Diniz, talvez mesmo o Barreal não faça sentido permanecer. E não é à toa que o desempenho do Barreal foi caindo ao longo desse último semestre. Não é totalmente culpa do Diniz, o Barreal se lesionou antes do Diniz chegar, ainda no final da passagem do Seabra, ele perdeu um pouquinho de espaço no time, mas eu acho ele um jogador muito qualificado e eu acho que ele é subestimado dentro desse time. Eu acho que ele poderia jogar mais do que ele joga, mas o match com o Diniz não funcionou bem, não, viu? Você pega os vídeos do Barreal nos Estados Unidos, me lembro quando o Cruzeiro contratou cada gol de falta, cada lançamento, né? Aqui ele começou a aparecer. Começou bem. Aí o Diniz chegou e o Barreal caiu de produção. O motivo dos portões fechados amanhã no Mineirão é aquela briga há mais de um mês. Briga não, né? Aquela emboscada, aquele atentado terrorista da torcida do Palmeiras pra cima da torcida do Cruzeiro, que voltava de Curitiba do jogo contra o Atlético Paranaense. E agora a Polícia Civil tá fazendo a casa cair. Tem torcedor do Palmeiras preso. Vamos a São Paulo com o correspondente Itatiaia, Yuri Cavalieri. Me conta a história toda, Yuri. Fala, Thiago. Manhã movimentada aqui em São Paulo, agentes da Polícia Civil foram às ruas e prenderam até agora 10 integrantes da Mancha Alviverde, suspeitos de participarem da emboscada contra o ônibus dos cruzeirenses da Máfia Azul no final de outubro, na rodovia Fernão Dias, na Grande São Paulo. Foram expedidos pela Justiça para a operação de hoje 13 mandados de prisão e 23 de busca e apreensão aqui na capital paulista, além das cidades de Osasco, Carapicuíba, Santana de Parnaíba e Franco da Rocha, na região metropolitana, e em Bragança Paulista, no interior do estado. Os detidos e os objetos apreendidos estão sendo levados para a sede do DHPP, o Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa da Polícia Civil. Quem for identificado e preso será indiciado por participar do homicídio do cruzeirense José Victor Miranda. Também será responsabilizado criminalmente por lesão corporal devido aos ferimentos causados nos outros 17 torcedores do Cruzeiro. E ainda serão punidos por dano, tumulto e associação criminosa no contexto da Lei Geral do Esporte. É o caso dos palmeirenses Giovan Fleury Patini e Alexander Ricardo Tancredi, que já estavam presos. De São Paulo, o repórter Yuri Cavalieri.